teve uma pergunta envolvendo labirintite. Foi muito interessante, inclusive, que os meninos... Lucas Luque errou, aí depois conseguiu consertar. Mas existe uma estrutura no nosso ouvido que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, o labirinto. Quando acontece alguma infecção, por exemplo, isso já é labirintite, porque a gente já entendeu que toda terminação "ite" tem alguma complicação, tem alguma inflamação. A gente já aprendeu nessa aulinha aqui do programa. Só que é o seguinte, os sintomas da labirintite, eles são muito comuns a outros problemas. E aí, nem sempre o diagnóstico é fácil e todo mundo teve tontura, tá meio desequilibrado, não tem bebida alcoólica envolvida nisso, acha que tem labirintite. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o médico otorrinolaringologista, o Dr. Emanuel Veras. Oi, Dr. Emanuel, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde a todos de casa, sempre um prazer estar aqui no seu programa. A alegria nossa. Dr. Emanuel, a gente tem uma imagem que mostra a estrutura do labirinto, que a gente já entendeu aqui o outro dia como é a estrutura do ouvido, como é que a gente escuta, como é o processo de audição. Aí nessa imagem, vamos para a tela, doutor, que a gente fica mais pertinho. Ó, aqui nessa estrutura, a gente tá vendo literalmente o labirinto, né? Explica pra gente quais são essas estruturas. Então, perfeito, Fernandinha. Então, assim, quando a gente está se tratando em termos de labirintite, né, e a gente está falando em termos do processo inflamatório do nosso labirinto, né, algumas estruturas elas precisam ser relacionadas. Né? E daí a gente envolve tanto a parte da nossa cóclea quanto a parte do nosso vestíbulo. Então, passar para cá um pouquinho? Sim, vamos. A gente mostrar para o pessoal onde fica. Isso, perfeito. Então, nós temos aqui os nossos canais semicirculares, que são esses aqui. Nós temos, dentro lá do nosso ouvido interno, essa parte do utrículo e do sacro. Essas duas estruturas formam o que a gente chama de vestíbulo. O vestíbulo, juntamente com a cóclea, é onde nós temos o nosso famoso labirinto, a junção dessas duas estruturas. E qualquer tipo de alteração relacionada com essas duas estruturas, né, do nosso labirinto, tanto o sacro, o utrículo e esses canais, eles podem acabar gerando algum tipo de tontura nos nossos pacientes. A tontura eu acho que é o principal sintoma, mas podem existir outros. Eu costumo dizer o seguinte, né, que na verdade a palavra labirintite, hoje em dia a gente acabou vulgarizando esse termo, né? Todo mundo tem qualquer tipo de tontura, acabou por se vulgarizar e denomina todo mundo como um paciente portador de labirintite, quando na verdade a labirintite é um processo inflamatório desse nosso labirinto, sendo que alguns processos não inflamatórios também podem acabar gerando tontura nesses pacientes. E daí, a depender da doença em que está em questão, o paciente pode vir ou não apresentar algumas outras manifestações. Agora, quando você fala que é uma inflamação, ou seja, essa estrutura está inflamada, significa que a gente vai tratar e vai embora. Mas por que as pessoas têm tanta labirintite com recorrência? A maioria desses processos estão relacionados com algumas doenças de base do nosso organismo. É tanto quando a gente vai se tratar vai se referir a tratamento dessas labirintopatias, a gente geralmente está relacionando com o tratamento dessas doenças de base, justamente para se evitar a recorrência dessas crises de labirintite. Tem uma idade assim mais propícia a desenvolver labirintite, doutor? Não existe uma especificidade de tonturas em si, até porque a gente tem crianças que acabam tendo, né, quadros de tontura e quadros de labirintopatias também em si, mas geralmente faixa etária um pouco mais idosa, assim, a partir dos 60 anos, acabam sendo um pouco mais acometidas. Né, a gente falou da tontura e a gente lembra sempre da tontura, mas pode ter outros sinais aqui também, né, doutor? Ansiedade, zumbido no ouvido. Como é esse zumbido? É aquele que parece que a gente escutou um som muito alto, foi para um show. O zumbido, Fernandinho, esse zumbido ele pode ser apresentado de diversas formas, né? Tem paciente que acaba referindo como se tivesse com apito dentro do ouvido, outros pacientes se acabam se queixando como se tivesse uma panela de pressão, como se estivesse dentro do mar, né? Se estivesse às vezes flutuando e dando uma sensação ruim, uma sensação de mal-estar, uma sensação de pontada, tudo isso pode estar relacionado com esses zumbidos nesses pacientes em si. Aí tem dor de cabeça, pode chegar a ter vômito. O paciente pode ficar nauseando. A principal, na labirintite propriamente dita, na crise em si, o paciente geralmente ele acaba ficando nauseando e até mesmo vomitando. Tem gente também que fica assim, eu não quero ver luz, eu não quero ver nada, eu quero ficar deitada no meu quarto, assim, tem gente que... Essa aura também, algumas doenças que estão relacionadas com a labirintopatia, o paciente também pode vir apresentar também. Né? A gente falou aqui de alguns sintomas, sinais, o doutor Emanuel explicou que não tem necessariamente uma faixa etária que é mais acometida, mas muitas vezes as pessoas assim, não
fulano tem relação com água, com banho de pito. Tem nada a ver com isso, doutor? Pode ter? Não necessariamente, mas, por exemplo, né, algumas causas externas, né, muito simples, inclusive o paciente pode ter quadro de tontura, como a gente pode ter uma cera, um cerume dentro do ouvido. Às vezes acontece do paciente ter uma crise de tontura porque ele tinha cera no ouvido, às vezes entrou no mar ou então no próprio banho, entrou um pouquinho de água, essa cera ela acabou inchando um pouquinho, tampou o ouvido e alguns pacientes acabam tendo tontura também relacionada com isso. A gente tem aqui outras causas mais externas, né? Gripes, alergias, hipertensão. Tanto a hipertensão quanto a pressão alta, quanto a hipotensão, que é a pressão baixa, também pode ser causa de tontura nesses pacientes. Problemas no cérebro, medicamentos e aqui bebidas e cigarro. Quando a gente diz assim, olha, se você tá tonto e não é bebida, porque a bebida aí mexe com outra estrutura do cérebro, que aí você perde o equilíbrio ali, né, doutora? E acho que é importante a gente também ressaltar aqui nessa parte das bebidas, Fernandinha, inclusive, acabou de comentar, né, o famoso café, né? A cafeína, ela é totalmente estimulante, né, do nosso sistema labiríntico, então, geralmente, né, faz parte do tratamento, né, desses nossos pacientes que estão apresentando quadro de tontura, a suspensão do uso do café. Graças a Deus que eu não sofro de labirintite. Não, e um detalhe, viu, Fernandinha? Até mesmo o café descafeinado tem cerca de 10 a 15% de cafeína. Então, se a orientação do seu médico é suspender o café, não adianta a gente acabar querendo trocar o café pelo descafeinado, porque também não vai adiantar. Quando é suspensão total. A gente tem falado bastante de tontura, porque é um dos principais sinais. E aí eu vi, doutor, que existem as vertiginosas e as não vertiginosas. Na verdade, vertiginosas, minha diretora, e não vertiginosas. Quais são as diferenças? Justamente. A gente acaba relacionando uma tontura vertiginosa quando o paciente, durante esse processo de tontura, ele acaba tendo uma ilusão de movimento do próprio paciente com relação ao ambiente externo. Isso a gente caracteriza como uma vertigem e alguns quadros de tontura, essa sensação de ilusão com o movimento pode não estar presente. E daí a gente acaba denominando como uma tontura não vertiginosa. O paciente, na verdade, ele vai ter aquela sensação de uma flutuação, de uma fraqueza, até mesmo de um mal-estar, e alguns pacientes têm até a sensação de uma síncope, né, de um desmaio mesmo em si. Nossa, gente, olha, quem convive com alguém que teve ou tem labirintite sabe quanto é incapacitante. As pessoas não conseguem trabalhar. É uma doença literalmente que afasta você do trabalho, né, doutor Manuel? Tanto essa questão de afastar do trabalho, como na verdade a gente também precisa relatar a questão de evitar acidentes de trabalho, né? Alguns pacientes, como por exemplo, que são motoristas em si, precisam ter um cuidado a mais, porque se ele, por um acaso, ele tiver uma crise de tontura, de labirintite, estiver dirigindo, a gente pode estar diante de um cenário de risco para a vida desse paciente, né, desse profissional e até mesmo das outras pessoas no trânsito em si. Dá para prevenir? Dá para prevenir, tem muita coisa que dá para prevenir e quando a gente está falando de prevenção, a gente está se tratando principalmente de doenças de base, né? Pacientes que têm aí diabetes, né? Esse aumento do açúcar no nosso sangue, pacientes que têm quadros de pressão alta ou pressão baixa, né? Orientar sempre a questão de dieta, evitar principalmente aí o uso do café, né? Nesses alguns pacientes, evitar dietas ricas em gordura, ricas em sal, são todas pequenas alterações do nosso dia a dia, mas que vão ter um profundo acometimento no tratamento desse paciente. Agora, a gente nunca é demais lembrar que exercício físico faz bem para tudo, né, doutor Manuel? Sim, ainda mais para o controle do nosso sistema labiríntico, né? Eu costumo dizer, Fernandinha, que na verdade essa sensação que a gente tem de equilíbrio, ela varia daquilo que a gente vê e daquilo que a gente escuta, né? Então, se alguma dessas áreas está descompensada, o paciente pode vir apresentar alguns quadros de tontura em si no dia a dia, né? Aí tem umas coisas que a gente sofre. Por exemplo, para mim, tirar café é um sofrimento. Para outras pessoas, tirar doce é sofrer, evitar comer o chocolate, ou seja, alimentos com grande quantidade de açúcar. E aí envolve refrigerante, chá preto, chá mate, ou seja, tem umas listas aí de alimentos que são restritivos mesmo, né, doutora? Sim, são bem restritivas e a gente costuma dizer o seguinte no consultório, que não adianta o paciente ele fazer uso das medicações que são prescritas pelo otorrino, né, para o controle dessa tontura, sendo que o dia a dia não muda, né? Então, se o paciente ele faz uso da medicação, mas acaba consumindo todo esse tipo
de alimentos, né, e bebidas que a Fernandinha acabou de citar, ele provavelmente não vai ter melhora. Daqui a pouco o paciente chega no consultório se referindo, doutor, não estou melhor com essa medicação. Mas durante a anamnese, a conversa com o paciente, a gente vai descobrir que, na verdade, ele não fez o tratamento completo. Uma das principais partes do tratamento, que é essa questão da dieta, o paciente acabou não fazendo. Ou seja, tem a parte do médico, do diagnóstico, da prescrição, mas depois tem a sua parte, né? O que é que você faz com as recomendações que lhe são passadas? Eu tenho uma pergunta que chegou, vamos fazer? Sim. Solta aí, diretor, coloca na tela. Estou com um problema de labirintite há 6 meses, tomo um remédio controlado. Se eu ficar 3 dias sem tomar, tenho crises fortíssimas. O que é que eu posso fazer para não ter mais que usar o remédio e não sentir essas crises? Então, assim, Fernanda, algo que chama muito a questão, né, aqui, né, nessa pergunta do paciente, é o fato de o paciente já está fazendo uso dessa medicação há tanto tempo, cerca de 6 meses, né? E se o paciente fica um curto período sem tomar medicação, tempo, né? Ele já volta a sentir. Então, provavelmente esse tratamento não está sendo eficaz e vale ressaltar a importância de se investigar se realmente isso daqui pode ser uma labirintite. Ah, entendi. Porque é muito tempo tomando a medicação, É muito tempo tomando uma medicação sem o paciente ter controle de sintomas e retornando, né, voltando a esses sintomas. Então, vale a pena procurar um otorrinolaringologista, ser avaliada novamente, às vezes fazer uso de alguns tipos de exame para poder a gente, né, saber se realmente isso pode estar sendo algum tipo de labirintite ou não. Até porque alguns tipos de tonturas, né, Fernandinha, não são tratadas com medicamentos, né? Não adianta. Existem doenças que a gente chama de VPPB, que são essas vertigens posicionais paroxísticas benignas. Esse nome todinho. Nome dificílimo, que estão relacionados com os famosos cristais que estão dentro do nosso labirinto, né? Acho que todo mundo aí em casa, alguém já deve ter ouvido falar, né? Ah, mas eu tenho um problema dos cristais. O que são esses cristais? A gente viu ali na imagem, né? A gente viu lá na imagem, né? Esses cristais, por algum motivo, a depender da posição da cabeça, ele pode ficar numa posição errada dentro do nosso labirinto. Então, às vezes, são necessárias algumas manobras para reposicionar esses cristais e o paciente ter uma melhora da tontura. E geralmente é isso, Fernando. Geralmente, esses pacientes que têm esse tipo de comorbidade, esse tipo de doença, eles chegam no nosso consultório e já estão tomando até a medicação que a vizinha passou para ele em si e que não estava melhorando. Quando a gente vai ver, não era uma labirintite. Olha aqui, os cristais deslocados. Isso né? mesmo. Então, Aqui, ó. Presta atenção. Ó, seguinte, tem umas perguntas. Diretor, enquanto eu tiver um tempinho com o Dr. Emanuel Veras, deixa a gente aqui. Problemas de visão podem ser confundidos com labirintite? Sim, né? A gente tem alguns pacientes que acabam tendo uma redução dessa acuidade visual, ou seja, do tanto que ele acaba enxergando, e essa turvação, às vezes, pode gerar no paciente a sensação também de tontura. É aquilo que eu estava falando, né? Na verdade, essa sensação espacial, que eu estou aqui em pé e que eu não posso cair, ele é oriunda daquilo que eu enxergo e daquilo que eu escuto. Então, se a nossa visão está comprometida, o paciente ele também pode vir apresentar alguns tipos de tonturas em si e confundir, sim. Vocês estão entendendo que tá tudo interligado, assim? Então não dá pra gente separar. Aqui tá separado, tá sozinho. Não, então tem uma ligação. O nosso corpo é muito perfeito nesse aspecto, né, doutor Emanuel? Tá todo mundo se comunicando. E qualquer tipo de alteração, ela vai ter uma repercussão na nossa saúde auditiva e na relação espacial do nosso organismo em si, e o paciente pode vir apresentar quadro de tontura. Diretor, dá tempo só mais uma? Se der, me avisa. Dá, vai soltando, diretor, para eu nem perguntar muito. Sinto um zumbido quando eu tô andando na rua, parece que o vento tá me empurrando para cima das pessoas. E é sempre pro lado esquerdo. Olha que interessante. É labirintite, doutor? Pode ser? Isso pode ser, né? O paciente, existem algumas doenças mais específicas, inclusive, que o paciente, além da tontura, ele pode ter zumbido, né? E para fechar alguns diagnósticos, como por exemplo, a famosa síndrome ou doença de Meniere, que é bem conhecida no consultório do otorrino, se esse paciente ele apresenta isso, apresenta zumbido, ele apresenta essa sensação de tontura e, além disso, ele pode até apresentar uma alteração da acuidade auditiva mesmo, ou seja, o paciente acaba ouvindo um pouquinho menos, tem um pouco de perda de audição. E a depender do lado que ele está sendo acometido, o paciente ele pode tender a tombar realmente para um lado aí ou para o outro, a depender do acometimento do lado. Ou seja, buscar um otorrino urgente. Não é para ficar se acostumando com esse quadro aqui, né, doutor Emanuel? Infelizmente é muito comum, Fernandinha. As pessoas acham que quadros de tontura acabam sendo simples, né? Mas essas labirintopatias, elas podem gerar consequências graves no nosso organismo. Além do que, alguns quadros de tontura, Fernandinha, também são graves, né? Existem alguns equivalentes químicos. O que é isso? Alguns quadros de pequenos AVCs. Nossa. Que podem começar com pacientes apresentando quadros de tontura. Então, é por isso que é importante, o paciente está sentindo tontura, está ficando recorrente, o médico deverá ser procurado. Então, é o caso dessa paciente aqui, porque é o que ela diz.
nariz. De vez em quando sinto tontura, só consigo ficar melhor depois que eu vomito. Eu chego, inclusive, a desmaiar. Não tem que estar se acostumando com isso aqui, né, doutor Manuel? Não, isso aqui precisa ser investigado, né? Além da parte do paciente desmaiar. Assim, o paciente até pode ter uma sensação de um desmaio, né? Aquele mal-estar, aquela fraqueza, mas se o paciente chegar a desmaiar completamente, isso aqui precisa ser muito bem investigado, viu? Quem não tem sintoma nenhum deve pelo menos uma vez ao ano procurar um otorrino para fazer assim um check-up de prevenção? A gente costuma chamar isso de um check-up auditivo, né? O check-up do otorrinolaringologista. Isso é importante que seja feito, né? Até para avaliar a questão do tímpano, se o ouvido está limpo, se tem algum tipo de alteração. É bem importante, Fernandinha, até para prevenir possíveis complicações depois. Essa história de ouvido limpo, esqueça o cotonete, tá? Esquece o cotonete. Diretor, dá tempo, pelo menos só mais uma? Dá, a última. Às vezes eu me sinto tonta. E também sinto quando estou com crise de sinusite. A gente mostrou ali que a gripe pode inflamar ali essa região, né, doutor? A gente tem uma estrutura, né, que é totalmente a responsável por isso aqui acontecer, que a gente chama de tuba auditiva. Tuba auditiva, Fernandinha, é como se fosse uma ponte. É ela que faz a comunicação do nosso nariz com a região interna do nosso ouvido. Então, alguma secreção oriunda de uma sinusite, por exemplo, ela pode vir a penetrar nessa tuba auditiva e parar dentro do nosso ouvido interno, onde se encontra o labirinto, e o paciente pode vir a ter crise de tontura também. E por isso que muitas vezes também inflama o ouvido, fica a criança com otite, é porque tá tudo ligado ali, né? Tá tudo interligado e a culpa é dessa tuba auditiva, viu? Para encerrar, diretor, não vou encerrar sem falar com a Ana. Meu nome é Ana, eu estava com um mês de resguardo, ou seja, tinha tido bebê, e aí sentia umas tonturas, mas só quando ela se deitava. Pode ter relação com esse puerpério, doutor Manuel, ou não necessariamente? A principal tontura que está relacionada quando o paciente ele vai se deitar tem a ver com o que a gente chama de hipotensão postural. No nosso organismo, Fernandinha, é comum, isso acontece com todo mundo. Quando a gente vai se deitar, a nossa pressão arterial ela oscila. Mas quando a gente está numa condição boa, o nosso organismo consegue equilibrar isso. Compensa ali, né? Em algumas pessoas, alguns pacientes, essa compensação acaba demorando um pouco mais. E se o paciente acaba se deitando um pouco mais rápido, ele pode vir a apresentar algum tipo de tontura mesmo. Mesma forma é o contrário. Quando você está muito tempo deitada, basta lembrar no hospital, quem faz cirurgia, diz, ó, não levanta rápido, porque depois você vai... Pode estar acontecendo a mesma coisa, Pode estar acontecendo a mesma coisa. Sabe o que é isso, Ana? Tá tão cansada, nega, de tanto tempo dando de mamar ali, tá doida pra se deitar e deita rápido demais. Agora, se tá com recorrência disso, depois de fazendo direitinho, vale a pena investigar. Adorei o nosso papo. Doutor Emanuel está nas redes sociais. Vá lá no Instagram dele, porque aí você fica sabendo onde ele atende, todas as clínicas, fica sabendo de tudo, tem muita postagem legal. Vai lá, doutor Emanuel, dê seu Instagram pro pessoal seguir, @dr.emanuel_veras. Fernandinha. Obrigada, viu? Obrigado, viu, prazer pela oportunidade. Nosso. Prazer é nosso. E, ó, segue lá, doutor.emanuel_veras, porque ele tem ponto e underline, porque o homem é chique, né? Mistura logo é tudo. Um cheiro, querido. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Fernandinha. Tchau, tchau. Adorei a aula de hoje. Vocês gostaram também? Então segue lá, doutor Emanuel, tá? Fica por dentro de tudo. Hoje é Dia Nacional do Livro. Qual foi o último livro que você leu? Ixi, Fernandinho, faz tanto tempo que eu nem lembro. Essa é a realidade de muitas pessoas. Eu tô com a meta diária de ler 15 páginas, no mínimo, tá?